Excelentíssimos senhores conselheiros da primeira turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Falo em defesa de BP Bioenergia Tropical S.A. Nos autos, me permitam ler dos processos administrativos números 10120, 720, 643, 2017, 17, número da pauta 390, do julgamento de 30/7/2020 às 14 horas. De relatoria, processo esse de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes. Essa sustentação oral também servirá para o julgamento e deslinde da controvérsia estabelecida nos autos dos processos administrativos de numeração igual e com final 644/2017-61, 645/2017-14, 646/2017-51, todos de interesse da BP Bioenergia Tropical S.A. Esses últimos três processos citados, de números 391 a 393, com a diferença de que são relatados pelo excelentíssimo senhor conselheiro Winderley Nunes Pereira. Prezados senhores, prezadas senhoras, trata-se de auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil para aplicação da multa, da indigitada multa correspondente ao patamar, ao percentual de 50% sobre o valor dos débitos declarados no âmbito de procedimentos de declarações de compensação, cujas decisões, cujos despachos decisórios proferidos pela Receita Federal do Brasil não reconheceram a existência ou o tamanho do crédito pretendido pela hora recorrente. E, em função da lavratura desses autos de infração, a recorrente ela apresentou suas defesas, no âmbito desses processos administrativos, alegando, em primeiro lugar, a nulidade do auto de infração, em segundo lugar, a necessidade de que esses processos administrativos permanecessem sobrestados em razão do julgamento que notoriamente ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário número 796393 e da ADI 4905, lá na Suprema Corte. E o terceiro argumento, quanto à improcedência propriamente dita da multa lavrada e exigida da hora recorrente, por conta de ofensa não só à literalidade do Decreto 70235, da própria lei do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, e também dispositivos da Constituição Federal, principalmente aquele que diz respeito ao artigo 5º, que fala sobre o direito de petição, direito amplo de petição e restrito, que há de ser garantido a todos os contribuintes que atuam e que têm processos no âmbito da administração pública federal. Em julgamento, pela Delegacia de Julgamento de Curitiba, foram, na realidade, proferidos acórdãos negando provimento a essas impugnações, com base nos argumentos de que não haveria nulidade, por conta de que a nulidade só seria imperativa e só deveria ser declarada em âmbito administrativo nos casos em que os autos de infração são lavrados por pessoas incompetentes. Em segundo lugar, defendeu a DRJ de Curitiba que não haveria como a autoridade administrativa sobrestar o julgamento dessas impugnações por falta de previsão legal,
quanto ao notório, público e notório julgamento que vem sendo conduzido e levado a cabo no âmbito do STF. E, por último, as decisões de primeira instância mantiveram a exigência por considerar que a administração não olha, não avalia a legalidade e a inconstitucionalidade de certas regras, e elas cumprem regras. E contra essas decisões de primeira instância é que a hora recorrente, no âmbito desses 4 processos administrativos, pautas 390, 391, 392 e 393, desse julgamento de 30/7/2020, às 14 horas, se insurge. O primeiro argumento, quanto à nulidade dos autos de infração, ele diz respeito ao fato de que as autoridades lançadoras, ou a autoridade lançadora e a autoridade julgadora de primeiro grau, ignoraram a existência de dispositivo no decreto 7235, em que ele tem uma redação trazida pela Lei 11.941 de 2009, que diz que os autos de infração devem estar anexados todos os termos, os depoimentos e os documentos de que se vale a administração, a fiscalização para lavrar os autos, e que são documentos essenciais ao deslinde. Há uma regra posta no decreto para ser cumprida, regra colocada no regulamento, no processo administrativo federal tributário, existe, é para ser cumprida. E a Receita Federal ignorou no julgamento, já a autoridade julgadora ignorou esse argumento para dizer que somente há nulidade nos casos em que, quando se verifica que a autoridade lançadora não teria competência, o que é um grande engano, porque o artigo 59 do decreto prevê expressamente que quando os atos e termos lavrados pelas autoridades, quando feitos com preterição do direito de defesa, também merecem devem receber a mesma sorte de que os autos de infração sejam declarados nulos por não apresentarem todos os documentos necessários, e que a própria regra impõe a manutenção desses documentos nos autos para que seja preservado o direito de o contribuinte se defender adequadamente, exercer o seu direito à defesa irrestrito e ao contraditório e à ampla defesa, né, num processo que se espera num Estado democrático de direito. E esses documentos não estão nos autos. Não estão nos autos e, por isso, por não estarem nos autos, eles geram essa preterição, e se geram essa preterição, esses autos de infração devem ser prontamente reconhecidos como nulos. Se não foram pela autoridade julgadora de primeira instância, devem ser agora no âmbito do julgamento em segunda instância pelo CARF. O segundo argumento diz respeito à necessidade preemente de se sobrestar esses julgamentos, na medida em que, como noticiado pela grande mídia, o STF está prestes a proferir uma decisão favorável aos contribuintes, reconhecendo a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 de 1996. 4 votos já foram proferidos nesse sentido. Eu tenho aqui, pelo relator e por outros 3 ministros que reconheceram que esse tipo de exigência, esse tipo de restrição ao direito de petição, né, ao direito de os contribuintes se dirigirem até a administração tributária, visando, objetivando a garantia da sua prerrogativa de pegar, de usar créditos devidamente apropriados e reconhecidos para quitar, para pagar, para compensar débitos de sua titularidade,
compensação tributária nos termos do artigo 74. Na medida em que se cria uma restrição a esse direito de compensação, de pagamento, ninguém aqui, a recorrente não pretende se valer de créditos de existência duvidosa ou cuja a legalidade se discute. Não, são créditos que são apropriados e criados e formados a partir do exercício regular de suas atividades. Créditos, na maioria das vezes, de PIS e COFINS. Apura créditos, não tem a condição de compensar apenas os débitos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, apura saldos que são passíveis de compensação com outros tributos federais. E ela vai e faz. A recorrente faz o que todo mundo faz, todas as empresas que se organizam, elas usam esse saldo, esse conta corrente que há com a Receita Federal para quitar seus tributos. E como a Receita Federal muitas vezes ela simplesmente ignora as compensações e depois pede documento para avaliar, né? É aquela história, né? Você indefere e depois você vai avaliar o documento. Não há muitas vezes, e como não houve nos casos em que serão defendidos em outras ocasiões, nos outros processos dos créditos, dos litígios para restabelecimento do crédito, não há um processo adequado de investigação para apuração dos créditos. E na medida em que ela não reconhece os créditos, sem ter avaliado nada, sem ter entrado na empresa, sem ter olhado documentos, sem ter olhado declaração, indefere o crédito e automaticamente aplica a multa. E essa multa que é objeto dessa sustentação oral, dessa defesa que se faz agora. Multas manifestamente indevidas que estão para serem declaradas inconstitucionais pelo Supremo, mas o julgamento do Supremo Tribunal Federal ainda está em curso. Então, o que se pretende, o razoável, é que as autoridades, com base até em outras oportunidades, havia antes no regulamento do CARF uma previsão de sobrestamento, que é o bom senso, é a lógica que deve prevalecer. Você caminhar com processos para que se confirme multas que estão prestes a serem julgadas inconstitucionais é contribuir, jogar contra a própria administração tributária federal, porque isso vai gerar execuções fiscais indevidas que vão agravar os custos da administração tributária com honorários de advogado, com custas processuais e os ônus todos das sucumbências que certamente a União vai experimentar. Então não faz sentido ter a continuidade desse julgamento para que confirmando-se aquela decisão de primeira instância, amanhã essa decisão venha a ser revogada com base em julgamento que já está 4-0. Precisa de mais 2 votos pelo STF para fulminar a discussão quanto à constitucionalidade, ou melhor, quanto à inconstitucionalidade dessas multas. Então se pede sobrestamento. E o terceiro é que essa multa, além dela representar uma violação expressa do direito de petição previsto na Constituição Federal, e sabendo, a recorrente sabe que o Conselho não pode julgar, não pode declarar a inconstitucionalidade de normas, mas o Conselho pode, como já fez em outras ocasiões, sopesar a aplicação desse dispositivo do parágrafo 17 com o próprio artigo 170 e com o próprio caput do artigo 74 da Lei 9.430, que garantem o direito irrestrito à compensação. Na medida que se pune aquele que pretende pagar sua conta, é uma punição para o contribuinte adimplente, para o contribuinte que age de boa fé. Isso é uma punição para aqueles que agem de boa fé. Para aqueles que não agem de boa fé, já há a previsão da multa de 150%. Aqueles que querem tumultuar, querem compensar qualquer coisa, já há previsão de multa para isso. Mas aqueles que querem só pagar suas contas não podem ser penalizados com a aplicação de uma multa manifestamente ilegal, por contrariar não só o próprio Decreto 7235, como o artigo 170 do CTN. Portanto, se espera e pede provimento aos recursos voluntários mencionados para que se
reveja a decisão de primeira instância e se julgue improcedente os autos de infração. Muito obrigado